Por isso que eu não estava conseguindo. O Rafael já pode começar a gravar então, tá? Bom, pessoal, boa noite. Desculpa imprevisto aí, tô aqui pelo celular porque tive uns imprevistos técnicos aqui. Primeiramente, eu quero agradecer ao Fernando, né, por estar aqui com a gente, por ter topado apresentar pra gente. Eu pedi pro Fernando meio que na cara de pau mesmo. Acho que tem alguém com o fone ligado aí, tá dando interferência. Eu pedi pro Fernando meio que na cara de pau, assim, né? Falei, Fernando, você topa apresentar pra gente? Eu não tenho tanta intimidade, tanta amizade contigo, mas eu acho seus trabalhos bem legais. Inclusive os que o Fernando vem desenvolvendo com o R, né? Voltados para ecologia e tal. E aí o Fernando super topou apresentar pra gente, então eu só tenho a agradecer mesmo por ter topado apresentar pra gente um pouco sobre o seu trabalho, compartilhar um pouquinho de conhecimento com a gente. A ideia do nosso grupo é essa mesmo, é unir várias pessoas da limnologia e da ecologia para estar compartilhando conhecimento aí. Já tem mais, vai fazer acho que uns 5 ou 6 meses que a gente já tem esse grupo, ele não tem vínculo institucional nenhum, são pessoas de várias universidades junto para compartilhar conhecimento. Bom, o Fernando, ele tem graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual de Maringá, mestrado e doutorado em Ecologia de Ambientes Aquáticos Continentais, também pela mesma universidade, e ele trabalha com metacomunidade em geral e especificamente com os mecanismos que ditam a variação espacial de distintas comunidades aquáticas, bem como seus padrões de concordância. O Fernando ele vai falar um pouquinho para a gente sobre padrões de distribuição de espécies em ambientes aquáticos, importância dos fatores temporais e espaciais, do tipo de ambiente e das características intrínsecas dos organismos. Fernando, pode ficar à vontade para se apresentar melhor, tá? O pessoal pode deixar também os comentários aí no chat e perguntas, e aí no final da palestra o Fernando pode estar respondendo melhor para vocês. É isso. Bom, obrigado pelas palavras, Tainá. Primeiramente, boa noite a todo mundo. Tem até bastante gente, mais gente que eu achava que ia estar. Então, exatamente isso, não tem mais muito o que falar, não. Sou formado, fiz minha formação inteira aqui na UEM, e, na verdade, continuo por aqui, né? Então, vamos ver como que vai ser agora. Mas eu agradeço a oportunidade, o convite, fiquei bastante feliz pelo convite, eu já estava acompanhando o grupo há um tempo, e é legal poder participar, e espero que vocês gostem aqui do que eu preparei aqui para falar aqui. Posso colocar no modo apresentação? Pode sim, eu já vou tirar aqui a minha. A sua, na verdade. A apresentação. Vamos lá. Foi? Foi. Tá. Então, conforme já falado, então eu vou falar sobre os padrões de distribuições de espécies em ambientes aquáticos, importância dos fatores temporais, espaciais, do tipo de ambiente e das características intrínsecas dos organismos. Então, antes de eu começar a palestra em si, só falando um pouco mais, então, como eu disse, eu sou formado aqui na Universidade Estadual de Maringá, fui orientado pelo Dr. Luiz Felipe Machado Velho, e eu desenvolvi também uma parte do doutorado sanduíche na Finlândia com o Dr. Jani Hen. Então, eu sempre trabalhei, na verdade, com padrão de distribuição, principalmente focado com micro-organismos, mas mais no doutorado estou trabalhando com aspectos mais gerais, principalmente relacionado à teoria de metacomunidade e diversidade beta e padrões de distribuições em geral. Então, gostaria de agradecer a todo mundo que está aí novamente, tem bastante gente que eu conheço, queria agradecer também pessoal do grupo, quem eu também não conheço, então, muito obrigado pela presença. Então, vamos lá. Bom, o padrão de distribuição das espécies, dos organismos, sempre foi um dos temas centrais e que sempre despertou curiosidades, né, de pesquisadores de todas as gerações, incluindo, por exemplo, Darwin, né, que ele
desde lá das suas expedições com Beagle, ele já procurava entender quais os mecanismos que explicavam as diferentes espécies que ele encontrava nas diferentes ilhas, e daí surgiu muito das teorias que a gente sabe hoje, né? Então, desde Darwin, ele já falava, de 1800 e pouco, que existem barreiras de todos os tipos, que essas estão relacionadas com as diferenças de organismos entre várias regiões. Um outro pesquisador clássico também, que também marcou a época de expedições, principalmente aqui na América do Sul, foi Humboldt. E Humboldt, um dos trabalhos mais clássicos, Humboldt ele era um desenhista também, né? Ele, além de tudo, ele era fissurado principalmente por botânica, então ele descrevia e desenhava com perfeição a paisagem que ele encontrava nas várias regiões. Em uma dessas descrições, por exemplo, ele descreveu, foi uma das primeiras descrições que existem, desse gradiente que existe de vegetação, por exemplo, em uma região montanhosa. Então, ele foi um dos primeiros a descrever o como que a vegetação ia se alterando ao longo do gradiente latitudinal não, de altura, de acordo com a altitude. Bom, então, a distribuição da biodiversidade, ela se dá no espaço e no tempo, né? E essa pode ser determinada por diversos fatores, como, por exemplo, as tolerâncias ecológicas de cada organismo, né? Então, cada organismo, ele vai ter um range de tolerância, que vai ser um range desde tolerância ótimo, que seriam as condições ideais para sua sobrevivência e existência, e também tem algumas condições de tolerância, que não são ideais, mas ele tolera determinadas condições, e também existem condições ambientais que são impróprias, que o organismo simplesmente não suporta determinadas condições, então ele não vai ocorrer nessas determinadas condições. Então, uma das primeiras coisas que determinam a distribuição dos organismos seria, então, as suas tolerâncias ecológicas. Um outro mecanismo também bastante importante que deve ser levado em conta nos padrões de distribuições das espécies seriam as relações inter e intraespecíficas. Então, relações de predação, competição, presença de parasitas, de recursos, competição por recurso, por exemplo. Então, vários outros tipos de interações vão levar em conta se para uma espécie ocorrer numa determinada região ou não. Nos livros de ecologia, a gente sempre se depara com essa figura aqui, que é aquele exemplo clássico do paramécio, né, que quando eles estão separados, na ausência de um ou de outro, a taxa de crescimento deles é bastante grande, e quando eles estão juntos, então um vai sobressair sobre o outro. Então, uma das espécies é excluída por competição quando eles estão crescendo juntos. Então, seria um claro caso de que, quando ambos ocorrem junto, aqui a competição pode excluir uma determinada espécie, e ela pode simplesmente não ocorrer em um determinado local, mesmo esse local sendo propício para sua ocorrência. Eventos históricos também pode ser primordial para determinar a distribuição dos organismos, né? Eventos históricos esses envolvendo o clima, solo, as posições dos continentes, então, envolve a deriva continental, por exemplo. Então, são processos que vêm ao longo dos anos, ao longo de todas, eventos históricos mesmo, né? Que vai, por conseguinte, ter uma relação exatamente com a história das espécies. Então, o evento histórico vai também ter uma relação com a evolução e origem de determinadas espécies em distintas localidades, né? Então, a gente vê, por exemplo, aqui nessa figura, a gente vê que em distintos continentes a gente tem um ancestral comum e várias variações, várias espécies que são todas descendentes desse mesmo ancestral em comum, e em cada localidade, então, ao longo dos anos, podem ser formadas por especiação novas espécies, né? Então,
isso também deve ser levado em conta nos padrões de distribuições das espécies. E, devido a isso, várias diferentes espécies, elas então, de acordo com sua tolerância ecológica e todas as suas interações que ela vai ter com o ambiente, diferentes espécies têm diferentes ranges, né, tem de distribuição. Então, por exemplo, aqui no caso a arara vermelha, a gente vê que ela tem uma distribuição bastante grande dentro do continente sul-americano, principalmente aqui na região mais norte e central. Aqui, por exemplo, seria uma distribuição do lobo-guará, que já pega uma distribuição exatamente contrária, né, que vai pegar aqui, abranger toda a região do Cerrado e parte da Mata Atlântica. No caso aqui, por exemplo, a onça-pintada, que teria uma distribuição ainda mais abrangente, que ela está presente praticamente em todos os biomas que existem, dentro do Brasil, certamente em todos os biomas, apesar de estar extremamente ameaçada. E outras espécies possuem um range de distribuição bem mais restrito. Então, por exemplo, aqui, do mico-leão-dourado, que, por exemplo, ocorre apenas nessa pequena região da Mata Atlântica, principalmente no estado do Rio de Janeiro. Então, seria uma espécie que ela tem uma exigência, uma tolerância ecológica bem restrita. Então, a ocorrência dela é bastante limitada. E também, obviamente, as espécies que têm uma distribuição mais restrita, que, por exemplo, a ararinha azul, que estrelou o filme Rio, então, por exemplo, ela tinha uma distribuição tão restrita e ela era tão utilizada no comércio ilegal, que ela acabou sendo extinta. Então, obviamente, espécies que têm uma exigência, uma tolerância ecológica menor, elas vão ter, então, uma distribuição espacial também bastante restrita, e elas são mais propensas a eventos de extinção, como foi, por exemplo, o caso aqui da ararinha azul. Bom, então, de acordo com a ecologia, quando a espécie, o gradiente ambiental atende às necessidades de cada espécie ou de cada indivíduo, isso seria o que a gente chama na ecologia de nicho fundamental da espécie, que nada mais é do que as condições que seriam propícias para o desenvolvimento e crescimento de uma determinada espécie. Mas a gente sabe que não apenas condições ideais vão determinar a ocorrência ou não da espécie. Então, por isso que cada espécie tem também o seu nicho efetivo, que é onde uma espécie ela realmente ocorre dentro de uma determinada localidade. Então, trouxe esse exemplo aqui que é bastante clássico do pinguim e do urso polar, né, que, por exemplo, os dois hipoteticamente teriam uma exigência ambiental bastante parecida, né, que vamos supor, por exemplo, que seria só o clima, um clima polar. Então, teoricamente, ambas poderiam ocorrer tanto no Polo Sul quanto no Polo Norte, mas a gente sabe que isso não ocorre, né, então essa relação aqui nunca aconteceu, essa relação que provavelmente seria assim mesmo, ela jamais aconteceu exatamente porque o pinguim está restrito aqui na América do Sul e existe aqui toda uma barreira geográfica de condições ecológicas que o pinguim não consegue, por exemplo, não suporta uma migração, por exemplo, para chegar ao extremo do Polo Norte, que seria onde ocorre, por exemplo, o urso polar. Então, simplesmente por uma limitação de dispersão, essas espécies não ocorrem, por exemplo, no Polo Sul ou no Polo Norte. E outras espécies, elas exibem, por exemplo, uma distribuição original, né, que ela tem o local de origem dela, e muitas espécies acabam se propagando, então, para outras regiões que não são os locais de suas ocorrências originais, que são as espécies, exatamente as espécies exóticas, né, então aqui eu trouxe, por exemplo, o exemplo aqui esse daqui não é andorinha, do pardal,
que ele tinha aqui uma ocorrência aqui apenas aqui na região da Europa, aqui, e em roxo aqui seria onde ele se espalhou e onde ele é considerado, então, uma espécie introduzida, inclusive aqui no Brasil, em toda a região do Brasil, excluindo a região amazônica. Bom, como eu falei, uma das teorias, dos arcabouços teóricos para explicar a distribuição das espécies é a teoria da metacomunidade. E, trazendo de uma forma bastante simplista, a metacomunidade, ela pode ser explicada, o padrão de distribuição vai ser determinado pelo controle ambiental, que seriam a força dos fatores abióticos e bióticos sobre os padrões de distribuições das espécies, e, além do controle ambiental, teria, então, uma limitação de dispersão, que seria quando as espécies elas não ocorrem em determinadas localidades simplesmente porque elas não chegam de um local para o outro, seja por qualquer tipo de barreira, seja física, seja geológica e assim por diante. E essas barreiras, por exemplo, aqui eu trouxe essa foto que seria aqui as vinícolas da região do Chile. Então, aqui ao fundo, a gente vê, por exemplo, os Andes, né? E, por exemplo, uma região montanhosa, ela serve como uma grande barreira de dispersão, porque é um local muito inóspito e muitas espécies não conseguem passar de um local para o outro. E por que eu estou falando isso? Porque aqui, essa região do Chile é muito famosa pelas vinícolas, porque além de ser uma região bastante favorável para a criação das vinícolas, elas são todas rodeadas pela Cordilheira dos Andes do lado e pelo Oceano Pacífico do outro. Então, isso impede, por exemplo, a chegada de pragas que podem acabar com todas as plantações. Então, por isso, também no Chile, não são aplicados nenhum tipo de como que chama? De fertilizantes, não é isso aí, de coisas tóxicas para evitar, por exemplo, a ocorrência de pragas. Então, porque exatamente está rodeado de dois grandes barreiras para chegada dessas pragas. Então, como eu falei, o oceano também pode ser um limitante da dispersão dos organismos, regiões de desertos, por exemplo, as espécies não conseguem migrar grandes distâncias em áreas desérticas. Falando mais em ambientes aquáticos, por exemplo, cachoeiras e também podem ser um grande limitante de dispersão. Então, por exemplo, aqui no Paraná, a gente tem o clássico a gente tinha aqui, antes da construção do reservatório de Itaipu, a gente tinha na região de Guaíra uma localidade que a gente conhecida como Sete Quedas, das quais tinha, como o próprio nome diz, tinha várias quedas, né, várias cachoeiras, e essa região foi alagada para a construção do reservatório de Itaipu, foi toda alagada, e uma vez que foi alagada, várias espécies que estavam na parte mais próxima a Itaipu acabaram migrando, acabaram conseguindo passar essa barreira que antes tinha essas sete quedas, as quais elas não eram transportadas de uma localidade para o outro, e elas acabaram vindo. Então, um dos casos, por exemplo, seria a arraia, que ela acabou sendo introduzida após a criação do reservatório de Itaipu. E também a conectividade, como a gente vai ver, também é importante para, por exemplo, organismos estritamente aquáticos, então eles não conseguem, se não tem uma conectividade hídrica, a não ser que eles tenham alguma forma de vetor que possa transportar eles de uma localidade para outra, eles também não possuem. Também a ausência de conectividade pode ser um fator limitante da dispersão. Então, dentro da metacomunidades, da teoria de metacomunidades, muito pode ser atribuído, então, da importância do ambiente e do espaço para explicar o padrão de distribuição dos organismos. Lembrando também que essa relação ambiental ela pode ser enfraquecida
se as taxas de dispersão entre as localidades for muito grande. Então, se ambientes altamente conectados, que é o que dentro da teoria é chamado de mass effects, né? Então, é quando, por exemplo, se a gente tem um ambiente que às vezes ele nem é tão propício para o desenvolvimento de uma determinada espécie, mas a pressão de propágulo para esse ambiente é tão grande que ela acaba ocorrendo simplesmente porque ela está tendo um excedente de dispersão nesse local. Então, basicamente, seria isso que regiria, de uma maneira bem simplista, então, a teoria de metacomunidades. Bom, então, em ecossistemas aquáticos existem vários tipos de barreiras, né? Então, como eu falei, ausência de conectividades físicas, então, existem barreiras naturais para dispersão, como, por exemplo, aqui no caso das cachoeiras, construções de barragens também, que seria já uma ação antrópica, também pode funcionar como uma barreira para a dispersão de várias espécies, né? Então, isso acaba isolando ainda mais os ambientes aquáticos. Bom, como eu falei, então, a conectividade dentro de ambientes aquáticos, ela é muito importante, deve ser levada em conta. Então, por exemplo, nessa foto aqui, a gente pode ver aqui um rio, que seria um ambiente lótico, né? E nós temos aqui, por exemplo, uma lagoa conectada. Então, para espécies que são estritamente aquáticas, essa conectividade que tem, ela pode permitir, então, a chegada, né, de novos propágulos, de novos indivíduos, e esses, por sua vez, podem, se as condições forem favoráveis nessa lagoa, eles vão se desenvolver e crescer. E nesse caso aqui, na figura de baixo, veja que a gente tem uma lagoa isolada, então a espécie, ela não consegue, através de algum canal de fluxo hídrico, se dispersar para dentro dessa lagoa isolada. Então, mesmo que, às vezes, essas condições ambientais dentro de lagoas isoladas sejam ideais para o desenvolvimento de uma determinada espécie, ela pode simplesmente não ocorrer nesse ambiente porque ela simplesmente não está conseguindo chegar para esse local, né? Então, o que a gente tem é que lagoas isoladas, entre lagoas isoladas, por exemplo, principalmente, a dispersão dos organismos, ela é muito mais limitada, né? Então, a ausência de determinadas espécies, ela pode ser determinada simplesmente porque ela não chega em determinadas localidades. Enquanto aqui, por exemplo, em ambientes conectados, a gente tem aqui, então, já permite a chegada de novos indivíduos, e se essa chegada estiver numa taxa intermediária, né, se não for tanta chegada assim, esse ambiente, se ele for propício ou não para o desenvolvimento da espécie, ele vai permitir, então, o desenvolvimento da espécie ou não, que é o que a gente conhece dentro da metacomunidade como species sorting, ou seja, esse ambiente selecionaria, então, a espécie vai chegar lá e, se for propício para o desenvolvimento dela, ela vai crescer, se não for, as próprias condições ambientais vão impor um fator limitante para o seu desenvolvimento e ela não vai ocorrer, mesmo que ela tenha a capacidade de chegar nessa localidade. E aqui, por exemplo, a gente teria aqui ambientes lóticos, como eles são maiores e altamente conectáveis, a gente tem já uma taxa de dispersão entre eles bem maior. Então, pode ser, por exemplo, que ocorram espécies, mesmo que uma determinada condição não seja tão favorável para o seu desenvolvimento, que seria exatamente o que a gente chama de mass effects. Bom, um outro fator bastante importante que deve ser levado em conta para os padrões de distribuições das espécies é exatamente o modo de dispersão, né, que seria o como que essas espécies se dispersam entre as diferentes localidades. Então, dentro de ambientes aquáticos, as mais conhecidas e mais estudadas seriam, então, a dispersão aquática ativa, que é quando o animal ele se desloca ativamente entre as localidades. Então, vamos, por exemplo, um peixe, que ele consegue nadar, né, ele vai e consegue ir contra, por exemplo, uma direção de fluxo, então ele vai realmente nadar na trajetória que ele quiser, e a gente também tem vários grupos de organismos que desempenham uma dispersão passiva, que seria quando
por exemplo, dentro de um ambiente aquático, quando ele é levado pela direção do fluxo. Então, ele não possui a capacidade de retornar, então, ir contra o fluxo. Ele vai ser levado de acordo com alguma força que vai direcionar ele, seja através de vetores, ou seja, por exemplo, e esse vetor pode ser exatamente o fluxo hídrico, ou vetores animais, seja pássaros, peixes, e entre outros. Bom, então, em relação aqui, como eu falei, a dispersão ativa e dispersão passiva, a gente pode ter diferenças bem marcantes nos padrões de distribuição dos organismos, exatamente por essas diferenças no modo de dispersão. Então, por exemplo, vamos supor aqui uma espécie de zooplâncton, por exemplo, e essa espécie de zooplâncton, ela possui esse tipo de habitat aqui, mais escuro, como as condições ideais para sua ocorrência. Então, essa espécie de zooplâncton, descendo um rio, vamos supor aqui que a corrente de rio, o fluxo está vindo para baixo, ele vai descer a direção da corrente, e ele pode entrar, ou não, em diferentes lagoas que estão situadas jusante desse rio. Então, ele pode parar lá ou não. Essa chegada ou não nas determinadas localidades vai ser um processo estocástico, né? Só que, no caso, ele só vai ocorrer nos locais que ele tem mais aptidão. Então, por exemplo, aqui, no caso, seria essas lagoas mais escuras. Então, se a chegada deles não for tão grande nessas lagoas que não são tão favoráveis para o seu desenvolvimento, eles vão ser excluídos dessas localidades e eles vão ocorrer aqui na localidade que é mais favorável para eles. Mas, veja que também podem existir outras lagoas que também são favoráveis para o seu desenvolvimento, mas que ele não ocorre simplesmente porque não chegou, porque ele vai simplesmente seguir a trajetória do fluxo, ele não vai conseguir escolher o local que ele vai ocorrer. Então, ele pode simplesmente passar por essa lagoa e não conseguir entrar pelo canal, porque a direção do fluxo não guiou ele para isso. Então, a relação, por exemplo, dessa espécie, por exemplo, com as características ambientais, seria uma relação não tão grande, porque existem diferentes localidades que também seriam propícias para o seu desenvolvimento, em que ele não ocorre simplesmente porque não chegou. Pode acontecer também um processo inverso, que vai também ajudar a enfraquecer a relação, por exemplo, de dispersores passivos dentro dos ambientes. Então, aqui eu trouxe esse exemplo desse artigo da Bortolini, que seria aqui, por exemplo, a gente tem aqui a montante reservatórios. Nesses reservatórios, eles permitem um desenvolvimento muito grande dessa alga, que é a microcistes. E essa alga, elas vão se envolver em grandes densidades aqui nos reservatórios, e uma vez que as comportas são abertas, elas vão parar no canal principal do rio, né? E uma vez que elas vão parar no rio, elas vão seguir a corrente de fluxo. E como a gente tem várias lagoas conectadas a esse rio, elas podem se dispersar para essas diferentes lagoas, né? Então, como eu falei no outro exemplo, se as condições forem favoráveis, elas vão ser selecionadas pelo processo de species-sorting. Então, nesse caso, por exemplo, elas teriam uma grande relação com o ambiente. Então, ocorreria realmente nos locais que fossem favoráveis para o seu desenvolvimento. Agora, vamos supor que essas abundâncias dentro dos reservatórios sejam muito grandes. Então, a quantidade, por exemplo, dessa alga, aqui, por exemplo, essa foto mostra que a cor que fica as amostras perto aqui das regiões mais amontantes do rio. Então, a densidade dessa alga pode ser muito grande, principalmente nos trechos aqui bem próximos ao reservatório. E uma vez que essa densidade é muito grande, mais indivíduos vão ser transportados de acordo com a direção do fluxo, e também mais indivíduos, então, vão estar entrando nas diferentes lagoas. Então,
se muitas espécies, muitos indivíduos entrarem na lagoa, independentemente se essas condições dentro das lagoas forem favoráveis ou não para o seu desenvolvimento, elas vão ocorrer porque a pressão de propágulo é muito grande. Então, nesse caso, isso enfraqueceria a relação dessa espécie com as condições ambientais por um mecanismo conhecido como mass effects, dentro da teoria de metacomunidades. Bom, agora um exemplo contrário, citando, por exemplo, aqui um dispersor ativo. Aqui, por exemplo, um peixe, aqui no caso especificamente um tucunaré. Então, um tucunaré, como a gente sabe, como ele desenvolve uma dispersão ativa, ele já consegue nadar contra o fluxo. E ele vai exatamente selecionar os ambientes que são mais favoráveis para o seu desenvolvimento. Então, aqui no caso do tucunaré, que é um predador visual, ele vai preferencialmente selecionar lagoas em que as águas são menos túrbidas, né? Porque vai permitir que ele tenha uma ação de predação maior. Então, ativamente ele consegue selecionar esses diferentes ambientes. Então, isso pode fazer com que a relação, por exemplo, dessa espécie seja bastante grande com as condições ambientais num sistema assim regional como esse, porque exatamente ela vai ocorrer onde as condições são melhores para sua ocorrência. Aqui, esse trabalho aqui que trata exatamente com o tucunaré, então a gente vê, por exemplo, como que o ambiente ele pode ser e sendo alterado à medida que são construídos os reservatórios, que a gente sabe que a construção dos reservatórios aumenta a transparência da água. E uma vez que a transparência da água é aumentada, a gente vê aqui no primeiro caso, com a ausência de reservatórios, a gente vê aqui, que seria aqui no caso do tucunaré, praticamente ausente aqui nesse sistema. Lembrando que o tucunaré, pelo menos aqui na região do Rio Paraná que a gente trabalha, é uma espécie invasora, né? Então, aqui, quando as condições do rio ainda estão pristinas, sem a construção de reservatórios, a abundância deles é bem restrita. Então, quando a gente tem a criação do reservatório, isso afeta principalmente os grandes migradores, isso vai favorecer um pouco mais o seu desenvolvimento, o que vai, então, controlar muitas espécies nativas de pequeno porte. E quando esses reservatórios são dispostos em cascatas, esse problema é ainda maior, né? Então, isso vai aumentar ainda mais a transparência da água, isso vai afetar ainda mais a migração, então vai praticamente excluir os grandes migradores, como, por exemplo, pintado e dourado, e, por sua vez, vai acabar essa grande abundância, por exemplo, dessa espécie predadora, ela pode ter um impacto muito grande sobre as espécies nativas de peixe. Então, aqui citando o caso, aqui é a região que a gente trabalha bastante, aqui é o Rio Paraná. Nessa foto aqui a gente vê claramente aqui, por exemplo, um tributário entrando ao longo do Rio Paraná, e aqui na direita a gente vê o Rio Paraná correndo. Então, a gente consegue ver a diferença na cor da água entre o tributário e a água do Rio Paraná. Aqui nessa foto da direita, já não na zona de confluência, mas sim no meio do rio, e a gente vê a diferença causada, então aqui até o meio, que seria uma água que está vindo de um tributário, e aqui, mais na outra margem, a gente vê aqui a água do Paraná mesmo, que é muito mais cristalina, lembrando que o Rio Paraná é um dos mais afetados em território nacional por barramentos, né? Então, tem uma série de reservatórios em cascata que atuam ao longo desse rio, e a gente, aqui no Nupele, a gente trabalha muito exatamente nesse último trecho livre de barramento, que vem após essa série de reservatórios em cascata. Então, aqui os reservatórios que a gente tem aqui no Rio Paraná, por exemplo. Então, a gente vê que tem uma série de reservatórios que vão trazer todo tipo de impacto sobre os trechos, tanto a jusante quanto a montante. Os impactos aqui, então, a jusante dos reservatórios,
seriam, por exemplo, o aumento aqui bastante da transparência da água, redução, por exemplo, da concentração de nutrientes e de carga orgânica, né? Então, isso, obviamente, vai ter um impacto ambiental muito grande, mas também vai gerar grandes consequências para os organismos que vivem, então, a jusante desses reservatórios, né? Então, vários trabalhos abordam as consequências e as respostas dos organismos a essa série de reservatórios que a gente tem. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos de todos os trabalhos que mostram os impactos causados por essa série de reservatórios a jusante. Quer dizer, os reservatórios a montante, a jusante dos reservatórios. O que todos esses trabalhos têm em comum é que eles são desenvolvidos aqui, nessa área de estudo aqui. Essa área é exatamente a área de atuação do PELD, que é o PIAP, né? Aqui, por exemplo, trouxe a foto da Claudinha, aqui apresentando os principais resultados quantos anos de PELD? Começou em 2000, né? Então, 20 anos do PELD da nossa área. Então, aqui a Claudinha estava apresentando no congresso de Floripa, de limnologia, e essa área, ela contempla aqui, então, 3 rios, que seria aqui, esse maior, o Rio Paraná. Aqui mais escuro, aqui a gente pode ver, seria um outro subsistema, que seria o Rio Bahia, que ele deságua no Paraná, e aqui, mais apagadinho aqui à esquerda, seria o Rio Ivinhema. Esse Rio Ivinhema, ele completamente livre de barramento, e situado dentro de uma unidade de conservação, que seria o Parque Estadual do Rio Ivinhema. Então, a gente aqui tem uma unidade de conservação. O Rio Bahia, ele já sofre certo impacto do barramento aqui, ele é um rio bastante curto, na verdade, mas ele está situado numa área de planície bastante preservada ainda. Então, e aqui o Paraná, que é exatamente o nosso ambiente que a gente tem maior nível de impacto antropogênico. Essa região aqui, então, ela tem bastante contraste, né, de regiões mais preservadas, como aqui, por exemplo, o Parque do Ivinhema. Aqui em cima, em verde escuro, a gente vê outra unidade de conservação, que seria as veredas de Taquarussu. Aqui, nessa região do Bahia, como eu falei, é uma região de bastante planície, então, até por não ter muito acesso, também é uma região bastante preservada. E aqui, mais o Rio Paraná, que praticamente preserva mais a Mata Atlântica, a Mata Ciliar, mas as ilhas todas dentro do Rio Paraná são todas preservadas. Então, há anos atrás, todos os gados que estavam presentes nas ilhas foram removidos, e agora todas as ilhas estão todas preservadas, inclusive mais para baixo aqui dessa região, que seria exatamente nessa foto aqui, a gente vê mais para baixo aqui que a gente tem uma ilha bastante grande, que seria Ilha Grande, que também é um outro parque nacional, que seria o Parque Nacional de Ilha Grande. Então, esse trecho primeiro que eu falei todo aqui, ele é essa parte que eu destaquei aqui, que ele é apenas, na verdade, uma parte desse último trecho livre de barramento que a gente tem, que seria exatamente entre aqui o reservatório de Porto Primavera e o reservatório de Itaipu. Essa região, ela compreende mais ou menos 230 quilômetros de extensão, e a maior parte dos estudos, então, a gente acaba fazendo nessa extensão espacial, que seria esse trecho aqui, que eu expliquei para vocês, e nesse estudo, a gente tinha uma pergunta de saber o quanto que ao longo todo esse gradiente que a gente tem livre de barramento, as entradas dos tributários poderiam acarretar em alterações tanto ambientais, como também em diferentes tipos de organismos. Então, para responder essas perguntas, nós coletamos vários trechos, aqui fizemos vários transectos ao longo do rio principal, que seria o Rio Paraná, e amostramos também vários dos seus principais tributários. E para analisar as diferentes respostas, nós comparamos, então, 2 grupos de organismos bastante distintos, que seriam, no caso, o fitoplâncton. Como eu expliquei, o fitoplâncton, então, ele tem uma dispersão passiva
né? Então, ele apenas seguiria o fluxo do rio, e também avaliamos as respostas a esse gradiente com os peixes, né? Os peixes já seria uma dispersão ativa, então completamente distinta. Então, aqui na seta, por exemplo, a gente pode ver o fitoplâncton apenas desce o fluxo do rio, enquanto o peixe consegue nadar tanto a montante quanto a jusante. E aqui, por exemplo, nesse caso que a gente encontrou, primeiro em relação às condições ambientais, a gente vê que logo abaixo do reservatório, aqui, por exemplo, a transparência da água é muito baixa, né? A transparência da água é muito baixa, a concentração de nutrientes também, enquanto que a transparência dentro dos tributários, ela é bem menor, né? E a gente tem também o aporte de nutriente desses tributários, que vão contribuir, então, ao longo de todo esse trecho que eu falei, desses 230 quilômetros, então, os tributários vão contribuir, primeiro, para diminuir a transparência da água, e segundo, para principalmente aumentar a concentração de nutrientes. E o que a gente verificou respostas a esse gradiente, tanto para peixe quanto para fitoplâncton. Aqui, a verdade é que a principal diferença que a gente encontrou é que, por exemplo, as amostras eram feitas sempre no trecho a montante no rio e um trecho logo entrando no tributário. Então, o que a gente verificou nesse estudo é que a composição de espécies de peixe entre esses dois pontos, por exemplo, ela era até certo ponto parecida, exatamente porque aqui o peixe, ele consegue nadar entre essas localidades, porque essas localidades eram bastante próximas uma da outra. Então, mesmo que, por exemplo, aqui, no caso, o tucunaré, as condições aqui do rio, que são mais transparentes, estariam melhores para eles também podem ocorrer aqui no tributário, porque é uma região muito próxima. Enquanto, por exemplo, pro fitoplâncton, vamos supor, aqui tem as espécies de fitoplâncton entrando ao longo do rio. Essas espécies, uma vez que elas entram, elas não conseguem subir aqui a montante. Então, isso vai criando um gradiente de limitação de dispersão para a comunidade do fitoplâncton, e isso vai sendo refletido, essa alteração de composição ao longo de todo o trecho, essa área de estudo. Então, aqui, só para mostrar, então, os efeitos, então, de reservatórios e cascata, e também do contraste entre os diferentes modos de dispersão entre os organismos, como isso pode ser determinar os padrões de distribuições deles. Bom, outro fator bastante importante seria a dinâmica temporal dos ambientes, né? A gente sabe que muitos estudos a gente acaba fazendo isso que está aqui nessa fotografia, que é exatamente a gente amostrar várias localidades e que, na verdade, o que a gente tem seria umas condições momentâneas do que está acontecendo, né? Mas a gente sabe que determinados padrões, eles podem se alterar temporalmente. Então, é bastante importante para a gente entender também os mecanismos e os padrões de distribuição dos organismos, a gente avaliar o quanto que eles podem se alterar temporalmente. Então, por exemplo, aqui trazendo mais uma vez um exemplo da planície, a gente sabe que em planícies de inundação, um dos principais fatores que causam alterações temporais, tanto nos fatores ambientais quanto para os fatores bióticos, os ciclos, né, de períodos de inundação e períodos de seca, no qual os habitats aqui das planícies são bastante distintos. Então, aqui, por exemplo, na direita, a gente vê quando um período de inundação, por exemplo, do qual os ambientes estão todos conectados, né? Então, a gente acaba tendo uma homogeneização tanto dos fatores abióticos quanto dos fatores bióticos. Enquanto aqui na esquerda, a gente consegue ver que os diferentes tipos de ambientes, eles já estão mais delimitados, então a gente consegue ver, por exemplo, lagoas isoladas, os ambientes não estão mais tanto conectados assim, a gente tem lagoas conectadas também ao rio principal, os canais delimitados, então, os ambientes são mais isolados uns dos outros, e isso acarreta que aumenta a heterogeneidade ambiental entre eles, e, por conseguinte, como a heterogeneidade ambiental é maior, e como também as taxas de dispersão dentro desse período também são menores,
isso faz com que as diferenças de composição de espécie entre as localidades seja geralmente maior nesse período do que em comparação com o período de águas altas, do qual a gente pode ter um período de inundação, a homogeneização dos ambientes. Então, por exemplo, quando a gente está trabalhando, a gente espera, por exemplo, uma resposta bastante distinta quando a gente coleta, por exemplo, aqui, num período de grande inundação, essa linha pontilhada indica que o período de inundação, então a gente coletar aqui num período de inundação e coletar num período de águas baixas, né, num período de seca, a gente espera, então, contrastes bastante grandes, tanto no padrão de distribuição, quanto nos mecanismos que explicam determinadas distribuições. Então, esse artigo aqui é bastante legal, trabalhando com peixes do Pantanal, que mostra aqui, então, diferentes, aqui a gente teria aqui fatores ambientais, espaciais e de conectividade, aqui, que explicam, então, a distribuição dos peixes. E aqui é legal que a gente vê, por exemplo, aqui o fator espacial, que é esse S, ele ocorre apenas aqui em abril, que seria no mês que começa a haver o término do período de inundação. Então, aqui, janeiro, fevereiro e março, a gente tem um período de inundação bastante grande, do qual os ambientes estão bastante conectados. Então, a gente tem a ausência de um fator espacial, em termos de limitação de dispersão, ocorrendo nesses meses, enquanto em abril, que os ambientes começam a ficar mais isolados, então a gente tem, então, também, por consequência, um aumento, então, da limitação de dispersão, como é refletido aqui nessa análise. Bom, em relação à escala espacial, como eu já mostrei para vocês, então a gente pode ter uma escala espacial aqui bastante regional, né? Essa escala espacial, ela pode ser ampliada aqui, como, por exemplo, no caso do estudo que eu mostrei para vocês, só que mesmo assim, essa escala aqui está contemplando apenas, aqui, por exemplo, um rio, que seria o Rio Paraná, é apenas um sistema, né? E a gente sabe que os padrões de distribuições também podem se dar de maneiras bastante distintas e se comportar de formas bastante diferentes se a gente abranger ainda mais a escala espacial, né? Então, a gente vê aqui que esse trecho aqui corresponde apenas a essa extensão aqui do território brasileiro, né? Então, e se a gente, por exemplo, tiver uma escala espacial que abranja toda essa extensão aqui, por exemplo, do território brasileiro, os padrões, então, de distribuição dos organismos, a gente espera que seja, e as respostas deles e os mecanismos que explicam tais variações, que sejam completamente distintos, né? Isso porque, quando a gente amplia a nossa escala espacial, outros fatores, como, por exemplo, fatores biogeográficos, que seriam aqueles que eu falei logo no início, que envolveriam, então, eventos históricos, eventos de especiação, eles vão agir junto com a teoria de metacomunidades. Então, eles também vão explicar, então, não é apenas, então, uma limitação de dispersão ou uma ação de tolerância, mas fatores biogeográficos também vão explicar parte da variação entre as distintas localidades, né? Então, aqui nessa figura aqui resume bem, então aqui a gente tem, quando a gente tem um pool de espécies continentais, um dos primeiros filtros que a gente tem seria, então, o filtro histórico e climáticos, e por fim a gente entra já nos filtros que a gente conhece, que seria o pool de espécies regionais. Bom, então, em relação à alteração no espaço, isso em relação ao ambiente, a explicação ambiental e espacial, a gente tem que, à medida que a gente aumenta a nossa escala espacial, à medida que a gente aumenta, a gente tem uma diminuição, uma diminuição da dispersão das espécies entre as localidades, né? Então, aqui, por exemplo, da esquerda para a direita, então a gente está diminuindo a escala. Então, a dispersão, à medida que a gente diminui a escala, teoricamente, a dispersão dos organismos entre as localidades é maior. Ao passo que, quando a gente
aumenta a extensão espacial que a gente está trabalhando, também propicia para a gente que a heterogeneidade ambiental seja maior. Isso porque diferentes localidades podem ser diferentes climas, podem ter diferentes biomas, e isso vai causar uma heterogeneidade ambiental maior nos ambientes. Então, a maior heterogeneidade ambiental aliada a uma menor dispersão, isso faz também com que, quando a gente amplie a nossa extensão espacial, que as espécies tenham padrões espaciais bastante claros entre as regiões. Agora, levando em conta que a gente amplia a nossa escala, o que seria mais importante, então, entre as regiões em uma grande escala espacial? Seria os fatores espaciais, em termos de limitação de dispersão, ou seria simplesmente porque as diferentes localidades vão ter uma maior heterogeneidade ambiental? Então, a resposta disso, mais uma vez, envolve os diferentes tipos de organismos. Isso vai depender se os organismos apresentam uma grande dispersão ou não. Eu vou dar uma aceleradinha aqui, mas, por exemplo, aqui a gente fez um trabalho que está em revisão para tentar avaliar isso, então a gente avaliar várias escalas espaciais e com diferentes tipos de organismos. Então, e tentar entender como que a importância dos fatores ambientais e espaciais poderiam se alterar tanto de acordo com a escala espacial, mas também de acordo com o tipo de organismo analisado. Então, para responder isso, nós estudamos, então, as 4 principais planícies de inundação brasileiras, que seria aqui planície de inundação do Alto Rio Paraná, o Pantanal, o Araguaia e a Amazônia. Então, a gente estudou essas 4 planícies, e nosso delineamento foi o seguinte: a gente considerou avaliou o padrão de distribuição e os mecanismos atuando sobre esses padrões de distribuições para cada planície individualmente. A gente também avaliou como que ela ocorreria quando a gente juntou, por exemplo, Paraná e Pantanal em um subset, e a Amazônia e Araguaia em outro subset, que seria Pantanal e Paraná, que seriam mais próximas e com condições climáticas mais parecidas, enquanto Araguaia e Amazonas as mesmas coisas. São planícies também mais próximas, com tanto vegetação e condições climáticas mais parecidas entre si. E, por fim, a gente analisou o quanto que seria a distribuição dos organismos, considerando as 4 planícies juntos no modelo, né? Que, então, vai levar em conta o quanto também que elas estão variando entre as 4 planícies de inundação. Então, foram amostrados vários grupos de organismos, incluindo bactéria, fitoplâncton, ciliados, zooplâncton, que inclui amebas, testáceos, rotíferos, cladóceros e copépodes, ostrácodas, macrófitas e peixes. Então, os principais resultados que a gente encontrou foram esses, aqui resumido nessa figura aqui no eixo Y, a gente tem a razão entre explicação ambiental e explicação espacial. Então, aqui, por exemplo, nesse primeiro caso, que seria considerando as planícies individuais, a gente vê aqui aqui no eixo X, então, a gente tem os organismos alocados de acordo com o tamanho, né? Então, o tamanho dos indivíduos em escala log, e a gente vê que essa razão, ela aumentou quando a gente considerou apenas uma planície, ou seja, a explicação ambiental foi maior para os organismos de maior porte, quando a gente considerou cada planície individualmente. Isso porque, dentre esses organismos de maior porte, por exemplo, a gente tem, por exemplo, o peixe, que é um dispersor ativo, como eu mostrei lá, em uma escala regional, ele consegue selecionar o melhor habitat para ele, então isso pode aumentar a relação dele com, por exemplo, com o ambiente. E a gente tem também características de micro-organismos, principalmente, como fitoplâncton, zooplâncton, bactéria, que eles se dispersam muito entre os ambientes. Então, eles são dispersores passivos muito eficientes. E isso
aumenta muito as taxas de dispersão entre as localidades, o que pode também ajudar a enfraquecer a relação desses grupos com os fatores ambientais. Então, por isso, aqui a gente achar uma relação positiva aqui entre a explicação ambiental e espacial. Enquanto aqui, tanto aqui na escala intermediária, que foi considerando os dois conjuntos de planícies separadamente, e aqui na subcontinental, que seria considerando as 4 planícies junto no modelo, a gente já tem uma relação negativa. Ou seja, a gente tem um aumento na importância aqui do componente espacial para os maiores organismos. Então, isso porque, com o aumento dessas escalas, as espécies maiores tendem a ser mais limitadas por dispersão do que as espécies menores, que, além das altas taxas de dispersão, também atingem elevados tamanhos populacionais, então, que aumenta ainda mais as chances de dispersão entre as localidades. Então, o padrão biogeográfico, por exemplo, de micro-organismos, ele, muitas vezes, é bem menor, menos marcante do que, por exemplo, de macro-organismos, né? Então, mas a gente vê, por exemplo, aqui uma relação bastante negativa, e aqui no caso da maior escala, a gente vê que, já que mesmo para micro-organismos, essa relação também caiu bastante, ou seja, a gente aumentou a importância espacial aqui mesmo para micro-organismos, né? Ou seja, a limitação de dispersão também pode ser importante para eles, que entra naquela questão de que micro-organismo seria como cosmopolita ou não. Então, cada vez mais os estudos mostram que não, que os micro-organismos podem sim ter padrões biogeográficos bastante claros, e aqui a gente vê que existe sim um aumento da importância espacial para os micro-organismos em grandes escalas espaciais, e aqui a gente está considerando uma escala subcontinental, né? Porque aqui na linha tracejada seria 1, então para baixo da linha tracejada seria quando a explicação espacial é maior do que ambiental. Então a gente vê aqui para os micro-organismos ainda é maior o ambiental, mas essa relação cai bastante em relação às outras escalas. O que nos leva à pergunta, né, de que se a gente estivesse trabalhando, por exemplo, com uma escala intercontinental, será que os micro-organismos não poderiam também exibir uma maior explicação espacial aqui, como, por exemplo, ocorreu aqui para peixe e macrófitas? Então, no final aqui a gente propôs esse modelo teórico, que é baseado aqui nesse trabalho do Yanni. Aqui seria, nessa linha preta, seria como que é a teoria. Então, a gente tem aqui no eixo X as escalas, aqui a explicação de diferentes mecanismos que estruturam as comunidades. Então, em pequena escala, por exemplo, dentro de um lago ou dentro de uma planície, a gente tem maiores dispersões dos organismos, né, que dentro da teoria de metacomunidades é o mass effects, ou dispersal surplus, que seria excedente de dispersão, e a gente vê aqui que as diferenças dos organismos encontrados é que para os micro-organismos, isso causa aqui aquela mesma relação que a gente observou. Então, isso causa que em pequena, esse excedente de dispersão pode enfraquecer a relação dos micro-organismos com os ambientes, enquanto que macro-organismos e os microinvertebrados já nem tanto. Em escalas intermediárias, os micro-organismos tiveram a maior relação ambiental. Isso porque eles, em uma escala intermediária, eles já não vão ser limitados tanto por dispersão, e também a dispersão não vai ser tão grande a ponto de enfraquecer as relações ambientais. E como também em escalas intermediárias, ela também comporta uma maior heterogeneidade ambiental, uma vez que eles conseguem se dispersar entre as localidades, eles vão ter uma maior relação ambiental. Enquanto que microinvertebrados e macroinvertebrados, essa relação seria menor. E já numa escala continental, aqui considerando todas as planícies, a gente vê, então, aqui que o espaço, na verdade, em termos de limitação de dispersão, ele aumenta para todos os grupos, mas principalmente aqui para os macroinvertebrados, do qual o espaço passa a ser mais importante,
E, ah, mas também ele é importante aqui para os micro-organismos, como eu falei, né? Então, como eu fiz aquela pergunta aqui para os micro-organismos, a gente teria, então, aqui que o espaço aumenta, mas não ao ponto de superar, então, a força dos filtros ambientais. Mas será que, se em uma escala intercontinental, a importância dos fatores espaciais não poderiam ser mais importante? Então, essa é uma pergunta que fica, então, desse trabalho. E era isso, mais ou menos isso, 8 horas em ponto. Obrigado. Arrasou! Arrasou mesmo, viu? Ai, Fernando, muito obrigada. Você está conseguindo me ouvir? Tô. Consegui arrumar o computador aqui. Muito obrigada pela sua apresentação, foi muito bom. O pessoal estava elogiando super a sua apresentação aqui no chat. Inclusive, meu nome? As animações com o Zooplug, que o pessoal estava falando que gostou muito, achou muito didático, também gostei muito. E tem o pessoal te dando parabéns ali. No instante eu vou abrir para ver. Obrigado, gente. Ô, Fernando, eu tenho percebido ultimamente, não sei se é porque eu comecei a ver agora, porque eu comecei a trabalhar com diversidade funcional e tal, mas eu tenho percebido que o conceito de metacomunidade e o assunto em si de metacomunidade, ele tem ganhado mais... Como é o nome? Ele tem chamado mais atenção agora, não sei, tem surgido mais trabalhos com metacomunidade agora. O que você acha disso e o que você acha importante para quem quer começar a trabalhar com metacomunidade? Eu acho que esse apelo e também a importância dos estudos da metacomunidade, de metacomunidade, eles começaram a ganhar bastante importância, principalmente que, se a gente for ver a teoria da metacomunidade, ela foi criada para tentar diminuir, por exemplo, os impactos, por exemplo, de uma fragmentação de habitat, por exemplo. Então, como a gente tem cada vez mais, como os ambientes são cada vez mais fragmentados, e a teoria de metacomunidades vai levar em conta exatamente esse deslocamento entre manchas e matrizes de habitats, então, ela é uma forma de tentar minimizar esse impacto da fragmentação, né? Então, a gente tem vários conceitos dentro da teoria de metacomunidades que não são mensurados aqui, mas a gente tem todas, então, a gente tem que ter manchas que comportem muitas espécies, a gente tem que ter os stepstones, que seriam locais de passagem das espécies, a gente tem o formato da mancha, então tudo isso dentro da metacomunidade foi criado como uma forma de tentar diminuir os impactos da paisagem que a gente tem hoje, que é toda fragmentada, né? Isso é um ponto, mas dentro, por exemplo, em termos aquáticos, assim, isso acaba nem sendo tanto abordado, apesar de ser o principal conceito de metacomunidades. Mas eu acho que, como tudo, ela acabou sendo bastante facilitada exatamente pelo desenvolvimento das análises. Por exemplo, a gente tem hoje várias formas de abordar a teoria de metacomunidades, né? Uma delas é, como coloquei alguns exemplos ali, que seria utilizando, então, por exemplo, uma RDA parcial. Que como a gente tem ali, por exemplo, vários fatores, tipos de mecanismos atuando dentro então, a gente tem lá uma importância de componentes, então, espaciais, ambientais ou temporais, bióticos, abióticos. Como a análise consegue particionar isso, a gente consegue inferir sobre, por exemplo, os mecanismos que estruturam metacomunidades. Então, isso facilitou bastante esse tipo de estudo. A gente tem outras abordagens também que é de metacomunidades que vão atuar, que vão mostrar os padrões de distribuições em si, né, que seriam os padrões aninhados, quase aninhados, de turnover, e que também foram crescendo ao longo das últimas décadas, então que até anos atrás não tinha. Então, eu acho que são todas essas ferramentas,
E simplificação, por exemplo, aquele trabalho que eu coloquei do Weingarten, ele simplifica bastante o que é a teoria de metacomunidades do princípio, que seria aqueles 4 paradigmas, que seria neutral, o Mass Effects, a gente tem o Pet Dynamics e os Species Sorting. Então, tem esses 4 paradigmas, e aquele trabalho, ele vem para simplificar esses paradigmas, falar que não, na verdade, dentro da metacomunidade, a gente tem um filtro ambiental e o que não é filtro ambiental, que é relacionado, então, às condições espaciais. Dentro desse espaço, vai ter 2 coisas que vão ditar. Uma, se a gente está tendo muita dispersão, isso vai enfraquecer os filtros ambientais. E se a gente tem pouca dispersão, os ambientes também vai enfraquecer os filtros ambientais, porque as espécies não vão conseguir se deslocar entre as localidades. Então, acabou que essa simplificação facilitou bastante, tanto a interpretação ecológica, que é bastante importante, mas como também mensurar isso em termos de análise, porque com os paradigmas iniciais que tinha lá, era um pouco complicado de até interpretar. Entendi. Muito obrigada. Na verdade, eu te agradecer novamente pela apresentação, por ter topado apresentar para a gente, e pelo pessoal que está aqui online. É muito importante para a gente, principalmente que estamos no IC ainda, né? A maioria do pessoal que está é IC. E assim, o Pedro estava comentando comigo mesmo, Tainá, tem várias pessoas aqui referência, que eu uso o Fábio, que é o seu pai, você, a Vanessa, que ajuda bastante, e isso é muito legal, porque eu tenho visto ultimamente, não sei, que o pessoal da biologia está começando mais a ter esse contato, né, agora na pandemia. Mas antes tinha uma coisa de hierarquia, que quem tinha doutorado não podia ter esse contato profissional ali com a galera do IC. O pessoal que era mais baixo, e isso é super legal, e eu só tenho a agradecer mesmo por vocês estarem aqui, né, compartilhando esse conhecimento com a gente. Tá aberto para perguntas aí, quem quiser abrir o áudio, perguntar, Vanessa, pode ficar à vontade. Olá, estão me ouvindo? Olá, boa noite. Sim. Boa noite. Oi, Fernando, boa noite, prazer. Meu nome é Vanessa, parabéns pela apresentação, achei muito legal. Não domino nada, metacomunidades, e trabalho bastante com consultoria ambiental, né? Então, eu queria te perguntar, assim, se de alguma forma, como que esses estudos de metacomunidades poderiam contribuir para a sugestão de ações e de medidas para mitigar impactos, principalmente de todo tipo de empreendimento, né, que tenha impacto nos ambientes aquáticos, mas principalmente reservatórios também, que é bem o estudo de caso, né, de vocês ali do Nupélia. Então, se souber, assim, tiver alguma dica de que forma que poderia contribuir, né, nessas ações. Uhum. Então, na verdade, acho que tanto, não só metacomunidades, mas entender, por exemplo, o padrão de distribuição dos organismos e como que isso ocorre dentro de cada sistema, é fundamental dentro da consultoria, né? Então, a gente tem, por exemplo, para fazer uma avaliação, isso pode contribuir no sentido de, quantos ambientes e quantos pontos são necessários, por exemplo, para a gente ter um inventário legal que responda às perguntas que a gente queira analisar, quanto tempo, e a cada tempo que a gente precisa analisar isso também é importante, que isso vai variar de sistema para sistema também, e na verdade, isso é uma troca, né, porque hoje em dia, com a diminuição de projetos e financiamentos de projetos, muitos estudos e teses de dissertações estão saindo de dados de consultoria, né? Então, exatamente, por exemplo, de reservatórios, estão saindo uma infinidade de trabalhos com banco de dados nacionais, utilizando, então, por exemplo, zooplâncton, fitoplâncton, peixe, que são partes de estudos de consultoria, né? Então, muitos estudos têm uma base de dados muito grande e que acaba servindo, imagina, a gente tem um gradiente espacial muito grande, principalmente em reservatórios, que a gente tem a construção de hidrelétricas, né, então a gente sempre tem a avaliação de impacto, então é feito esse impacto antes, após e depois continua fazendo monitoramento por muito tempo, então isso cria uma base de dados bastante grande também, então
São os dois lados, mas a parte da teoria, ou a parte da biologia em si, que a gente tem, né, da ecologia, é principalmente de fazer esse monitoramento da melhor forma possível, de uma forma que seja viável, tanto para responder e o que a gente está analisando, como também que seja viável para quem também está contratando, porque também não dá para propor uma coisa megalomaníaca que fica inviável financeiramente, né? Então, a gente sabe que cada amostra analisada é muito cara, então tem que ter um meio termo entre as duas coisas. É isso aí, obrigada. Eu acho que a gente ainda está numa fase, né, não sei se tu concorda comigo, de gerar muita informação acho que agora que estão começando a colocar essas informações de anos de monitoramentos relacionados a licenciamento, agora que estão nas mãos e para poder servir como ferramentas, né, porque a importância desses monitoramentos e toda essa questão do licenciamento é poder a gente acessar esses dados e usar esses dados para medidas que venham mitigar, né, e muitas vezes a gente acaba sempre sugerindo as mesmas medidas, até por falta de conhecimentos de longo prazo, muitas vezes, né, então acho que é bem interessante mesmo esse trabalho para a gente tentar pensar, às vezes, em medidas mais efetivas, né, para conservação, porque a gente ainda está muito numa fase de repetir, assim, né, e sem ter muitas opções de medidas para sugerir, assim, para mitigar, né, esses impactos, além de um monitoramento, né, da qualidade, enfim. Mas estamos no caminho, né? Quanto mais estudos tiver, melhor. Obrigada, Fernando. Imagina. Fernando, primeiramente eu gostaria de lhe parabenizar, foi uma brilhante palestra, foi uma aula incrível, que aprendi bastante com sua fala. Eu me chamo Ciélio, eu queria saber de você se a dispersão é um critério obrigatório, né, no estudo de metacomunidades. Então, para estudar as metacomunidades, tem que avaliar essa questão da dispersão, se é baixa ou média ou alta dispersão. E aí eu queria ver com você como avaliar essa dispersão. Seria simplesmente pela ocorrência das espécies, ou existe alguma métrica para avaliar essa dispersão? Então, na verdade, não existe, a gente não avalia a dispersão em si, né? Sim. A gente cria proxies de dispersões que são As rotas, seria isso? isso, a gente pode utilizar, por exemplo, em ambientes aquáticos, o percurso do rio, né? As rotas que poderia ter ou não, usa as coordenadas geográficas, cria variáveis que a gente chama de PCNMs ou MENS. Então, tem várias proxies para dispersão, mas nenhum mede em si a dispersão. O que acaba sendo explicado é o quanto que aqueles proxies de dispersões, que são a nosso componente espacial, quanto que aquilo explica da distribuição ou não das espécies, né? E esses proxies, eles têm propriedades de separar grandes regiões, então grandes extensões espaciais ou baixas extensões espaciais. Então, de acordo com o que está sendo explicado, isso vai determinar a interpretação também, que se é um componente espacial que está sendo explicado por grandes distâncias, isso é claramente, você consegue interpretar como limitação de dispersão, não está, que lá está explicando, não tem relação com as variáveis ambientais, então é porque não está se dispersando, apesar de não ter essa medida de dispersão, que na verdade, essa medida de dispersão pode ser obtida, talvez, mais por meio de formas experimentais, né, então, principalmente com micro-organismos, tem bastante tipo de experimentos que simulam dispersão mesmo, com pote, e coloca ligação, e aí dá para fazer alguns cálculos de proxy para dispersão. Agora, dentro dos ambientes em si, analisando dados de campo, é complicado, né? Só mais... Ou Entendi. estudos populacionais, aí existem outras formas de medir a dispersão, mas aí são estudos focados, né? Então, por exemplo, pessoal que trabalha com peixe, tem até gente que trabalha com dispersão simplesmente colocando uma bandeirinha, um catálogo, ó, pescador que pegar, me avisa onde for, e a pessoa liga lá,
esse peixe foi pegado aqui, depois ele foi pego lá, depois e a pessoa consegue ver o quanto que ele se dispersou. Então, existem maneiras bastante criativas para o povo. Nesses estudos de metacomunidade, a conectividade é um fator obrigatório para se trabalhar com a teoria de metacomunidade, ou isso varia de grupo para grupo, com dispersão passiva ou ativa? Não, varia. O que vai ser, na verdade, a conectividade, ela só vai te servir para você explicar determinado padrão. Agora, a importância dela também vai variar de grupo para grupo. Então, por exemplo, para um micro-organismo, talvez a conectividade não seja tão importante, porque ele vai se dispersar por vários meios, né? Então, ele vai se dispersar pelo lençol freático, ele vai se dispersar através de vetores, ele vai se dispersar de tudo qualquer jeito que vai conseguir se dispersar. Enquanto para um outro, por exemplo, um peixe, se você não tiver uma conectividade hídrica ali, ele não vai se dispersar, então vai variar de grupo para grupo. E aí, isso que tem que estar ciente com o grupo que você está trabalhando, qual é o tipo de ambiente e por aí, e por aí. Obviamente, vamos supor, você está trabalhando com uma base de dados, você tenha lá na sua base de dados lagoas conectadas e lagoas isoladas. Você consegue controlar isso na análise, né? Você cria uma variável dummy qualquer e você vê o quanto que também pode variar de um ambiente para o outro. Isso acaba controlando. Se você tiver essa mistura de ambientes, né, dentro da análise. Entendi. Parabéns pela sua palestra, eu queria mais parabenizar mesmo, foi incrível, brilhante. Quando tiver o link aí disponível, vou sair distribuindo aí pro pessoal, porque muita gente vai querer assistir essa palestra. Quem perdeu não vai ficar tão chateado porque vai pro YouTube depois, né? Mas foi brilhante, de fato. Parabéns. Valeu. Bom, mais perguntas? O que Ciara perguntou é interessante sobre a conectividade, né? Porque, assim, tem uma represinha que a gente está estudando aqui, que o pessoal, depois da represa, né? Depois do represamento, o pessoal represou de novo, sabe? Fez mini represas. Uhum. E aí a gente está nessa dúvida se no período de chuva elas se conectam. E se dá para fazer um trabalho de metacomunidade nessas represinhas. Com zooplâncton, né? Mas aí tem a questão do fluxo d'água também, que o fluxo d'água leva o zoo. Uhum. Eu também não sei como é que vai Vai dar ser para fazer. importante a vazão, né? Porque ele controla principalmente a vazão, né? De água, né? Se você cria essas mini represas, vai alterar de um período para o outro, principalmente a vazão e o fluxo da água. Mas claro que dá para fazer sim, com certeza. E com certeza devem ter diferenças marcantes, por exemplo, se está conectado ou não. Só que daí nem tudo vai ser, na verdade, por essa conectividade, mas acho que o principal vai ser exatamente a diferença de vazão. Que você tem uma parte, um período com um fluxo bem maior e outro já com a água retida, água mais parada, então você tem uma vazão menor e aí você tem uma alteração também na comunidade. Né? Acho que o tempo de retenção também, né? A vazão e o tempo de retenção da água. Porque acho que cada mini represa tem uma profundidade diferente, que o pessoal fez mais para poder irrigar, sabe? Usar para agricultura local. Sim. Bem legal. Bom, acho que é isso. Alguém tem mais alguma pergunta? Sorana? Cadê o Pedro, que sempre pergunta aí? Pedro. Pessoal, perguntem, porque uma oportunidade como essa é rara, viu, gente? Façam perguntas, tirem suas dúvidas. Enquanto ninguém pergunta, eu vou aproveitar que tem uma quantidade de pessoas aqui boa. O Fernando trouxe bastante gente hoje, uma galera super conhecida aqui. Fazer o merchan da nossa próxima palestra da semana que vem, do dia 19, que é a palestra da Raquel Freire. A Raquel é da Limnosul, que é uma empresa de consultoria também, acho que vocês devem conhecer. Então, a Raquel vai falar para a gente sobre a vida dormente zooplânctônica em lagoas temporárias no sul do Brasil. A Raquel, ela fez doutorado, se não me engano, com lagoas temporárias. Então, acho que vai ser bem legal. Quem quiser assistir, vai ser convidado, eu mando o link para vocês, tá? E é isso. Perguntas?
contribuições, fiquem à vontade. Oi, gente. Eu gostaria de dizer, primeiramente, Fernando, parabéns pela tua palestra. É sempre maravilhoso a gente estar sempre aprendendo, né, independente do nosso nível de instrução. É sempre bom, como a nossa amiga falou ainda agora, né, a gente está num grupo onde você tem pessoas de diferentes níveis e que antes isso não era acessível. E isso é bastante interessante, sabe? Porque aqui a gente tem pós-doutores, professores renomados e científicos, e todos aqui estão em busca de conhecimento e disseminação do conhecimento. Isso que é importante, sabe? Então, assim, contem sempre com a gente. E, Nando, parabéns, obrigada, você também contribuiu com o meu conhecimento, né? Você, professor Fábio, Claudinha, né? Todos aqui. Estou com muitos amigos aqui na live e fico lisonjeada e feliz de poder estar participando e vendo o progresso de cada um, certo? Mas, Nando, mais uma vez, parabéns pela sua palestra. Obrigado. Só falando aqui, então, queria agradecer novamente o convite, foi bem legal participar aqui, principalmente, como vocês falaram, esse grupo já tem faz tempo, mas eu acho que ele é válido, bastante válido, principalmente agora, né, que a gente não tem contato e a gente conseguir ouvir falar de pessoas de diferentes opiniões, de diferentes localidades, eu acho que é bastante interessante. E com certeza, semana que vem eu vou estar aqui. A Raquel, eu já trabalhei com a Raquel já, inclusive eu tô devendo um trabalho para ela, que não vai sair, não sai nunca, mas eu vou mandar a qualquer hora. E estaremos aí. Ah, uma hora sai. Agora na pandemia é hora de escrever, ó. Tá certo, gente. Então, uma boa noite para vocês. Resto de final de semana aí. Se cuidem. Muito obrigado, Fernando. Todo mundo que estava aqui presente. A gente se vê semana que vem, então. Tá certo? Boa noite, gente. Se cuidem. Bom final de semana. Da Carol. Boa noite, pessoal. Olha, o pessoal apareceu agora. Não esqueçam de seguir o Instagram, viu, gente? Aquatic_Ecology. Se inscrevam lá no Instagram, sigam o Instagram e acompanhem as reuniões que são semanais. Arrasou, meu amigo muito blogueiro. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.